Fala, família Terra Rubro-Negra. E aí, beleza? Pessoal, trouxemos mais um vídeo aqui para o canal, mas antes de falarmos do vídeo, eu vou pedir a vocês que estão nos assistindo para dar aquele like, se inscrever no canal, para ajudar a gente a estar crescendo aqui no YouTube, falou? Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje, vamos atualizar vocês sobre as contratações do Mengão. É uma janela extremamente movimentada pelo Flamengo. Flamengo que já trouxe Agustin Rossi, trouxe o Alan, trouxe o Luiz Araújo. E agora nós vamos trazer para vocês como estão as situações de Gustavo Scarpa, Claudinho e Wendel. Para trazer essas novidades, estou aqui com meu companheiro de canal, André. E aí, André, beleza? Conta pra gente como estão essa situação das contratações do Flamengo, André. Salve, salve, galera. André na voz. Queria fazer um convite especial para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Seu like é muito importante para o YouTube estar divulgando cada vez mais o nosso conteúdo e a gente está crescendo na plataforma. Fechou? Vamos lá para essas contratações do Flamengo. O mercado do Flamengo foi muito movimentado, muita especulação também, vários jogadores especulados. A gente sabe que esse período é um período de muitos rumores, mas pouca confirmação de contratação. O Flamengo contratou o Rossi, que foi lá em janeiro, contratou o Luiz Araújo, que foi rápido até, não teve muita especulação. O Flamengo foi lá, fechou, anunciou, pegou quase todo mundo de surpresa, nem era cogitado esse nome, e o Flamengo já fechou rápido a negociação e trouxe o Alan. Essa sim foi uma novela, mas essa foi uma novela, vamos dizer assim, brasileira. Teve ali início, meio e fim. Vamos falar agora da novela mexicana, que é a novela do Claudinho. A novela mexicana é a do Claudinho. O Flamengo parece que desistiu da contratação. O Zenit jogou um valor muito alto, 30 milhões de euros. Jogou aquele valor para o Flamengo não contratar. Essa que é a realidade. O Zenit que vendeu o Malcom para o Al Hilal, ou seja, recursos não faltam para o clube russo. Então, eles jogaram o valor lá no alto, pediram muito, tá achando que o Flamengo é o Corinthians, que vai aceitar certas negociações que foram feitas, a exemplo do Yuri Alberto, onde o Zenit se deu bem demais. Vale lembrar aqui que o Zenit está negociando o Robert Renan, que era um zagueiro promissor do Corinthians, por 25 milhões de euros. Ou seja, o Corinthians está perdendo um dinheiro muito grande pelo Yuri Alberto, e o Yuri Alberto acabou caindo num declínio, enfim. E essa é a negociação do Claudinho. Eu acredito que o jogador não venha, por mais que ele tenha forçado a saída, por mais que ele queira jogar com a camisa do Flamengo, ele quer voltar aos holofotes, quer ir para a seleção brasileira, ele sabe que está tudo muito em aberto, está passando por um período de reformulação. Fernando Diniz é o novo treinador, quem sabe o Ancelotti no meio do ano que vem, eu acho difícil, acho que vai continuar o Diniz. Então o Claudinho está vendo isso com bons olhos, tentou voltar para o futebol brasileiro, mas eu acho que não vai ser nessa janela. Talvez no final do ano ali o Flamengo possa voltar à carga e o Zenit esteja um pouco mais flexível em relação ao jogador. Falando do Gustavo Scarpa, é outro jogador que é mera especulação. O Flamengo não vai contratar o Scarpa. O Scarpa já disse isso muitas vezes, que tinha como objetivo e meta jogar no futebol na Inglaterra, viver na Inglaterra. Ele gosta do ambiente. Ele já fez alguns vídeos na internet dizendo que era tudo que ele sonhava, era estar ali, vivenciando aquele tipo de situação. Então, por mais que o Nottingham Forest tente negociar ele, eu acredito que ele fique por lá. É um cara que chegou no meio da temporada. Pode ser que o futebol dele cresça agora com uma pré-temporada, mais adaptado ao futebol inglês. A gente sabe que tem alguns jogadores que demoram. O Danilo chegou lá e tomou conta. É um jogador importantíssimo para o Nottingham Forest. Arrisco dizer aqui que se o Danilo acertar 6 meses bons, igual os 6 meses anteriores, ele já sai nessa janela do meio de temporada da Europa, porque ele foi muito bem, jogando em várias posições, mas o Scarpa tem a ver essa dificuldade. Então surgiu esse rumor do Scarpa no Flamengo, mas eu acredito que seja muito difícil, porque o Scarpa gosta de morar na Inglaterra e ele sabe que vindo para o Flamengo ele tem uma identificação ali com o Fluminense, seria alvo de muitas críticas, e o jogador, quando acontece isso, ele pode até recuar em relação a essas situações. Não só o Fluminense, no caso do Scarpa, ele tem... Hoje dá para se dizer que o maior rival do Flamengo no Brasil é o Palmeiras, né? E ele tem identificação com o Palmeiras e com o Fluminense.
Então, realmente é muito difícil. Fala pra gente um pouquinho, André, da novela que está mais próxima de um final feliz, que é o Wendel. A novela que está mais próxima do final feliz, essa aí é um mexicana brasileira ali, metade, porque essa aí está mais perto. O Wendel tá tentando de tudo para vir para o Flamengo, não viajou para a Rússia, aí foi para a Rússia depois, disse que queria ser negociado. O Zenit quer se desfazer do jogador, porque não quer ficar com um jogador tão insatisfeito, que não é primordial ali por elenco. O Claudinho, que é o cara ali, que é o criador de jogadas, que é o diferenciado do time. E o Wendel parece que é o que está um pouco mais próximo. Mas o Flamengo vai com muita cautela. É o Marcos Braz no gelo, com aquele jargão que a gente já conhece, gelo no sangue no nível máximo para esse final de janela de transferências. Vamos ver o que o Flamengo consegue. O fato é que tanto o Claudinho quanto o Wendel, eles querem vir jogar no Flamengo, mas o Zenit primeiro aceita negociar, primeiro aceita os valores que o Flamengo está querendo propor, mas depois, numa contraproposta, né, o Zenit joga o valor lá em cima, aí a gente sabe que o Flamengo não vai alcançar o valor que o Zenit quer, e talvez as duas negociações fiquem travadas e o Flamengo não contrate mais ninguém. E também, de certa forma, né, André, sejamos sinceros, não chega a ser um problema para esse elenco do Flamengo, né? Não, Bom, eu vi ali é aquilo, né? Eu até já cheguei a comentar em alguns outros vídeos que eu acho que o Flamengo precisaria de um lateral, um jogador ali mais experiente, que a gente sabe que em Libertadores, principalmente, é muito importante. A gente vê aí casos de times inexperientes que tem até um bom 11 ali titular, mas que peca nesse quesito, que na Libertadores é primordial. Mas eu acho que o Flamengo está com um elenco excelente, tem grandes peças de reposição, pode usufruir da sua base. O jogador que entrar ali vai entrar respaldado de Gabigol, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro. O Vitor Hugo fez uma partida espetacular contra o Grêmio, na minha opinião. O Wesley foi o melhor em campo, na minha opinião. Então, os dois garotos, quando tiveram um jogo de pressão, corresponderam. Isso é bom, porque gera confiança do próprio atleta, gera confiança no treinador, naqueles jogadores, sabe que pode colocar ali que eles vão render. Então, eu acredito que o Flamengo muito provavelmente não vai contratar ninguém, porque o Zenit, toda vez que chega perto de uma negociação, aumenta o valor, e aí o Flamengo não vai pagar. é O que isso aí. você acha, Diego, toda essa novela, Flamengo-Zenit, Olha, Flamengo-Scarpa? sinceramente, eu concordo muito com tudo que você falou, mas eu ainda acho que pode dar bom com relação ao Wendel. Né? A gente teve aí as últimas informações, parece que o empresário dele, que está lá na Rússia junto com ele, teve uma reunião com o Zenit. O Flamengo fez aquela oferta, acho que foi de 12 milhões, eles negaram, e agora parece que eles iam se reunir entre hoje e amanhã, fim de semana, enfim, ia ter uma nova reunião para o empresário tentar entender quanto que eles querem para ver com o Flamengo se o Flamengo está disposto a pagar. Então, eu acho que falta pouca coisa ali, são os detalhes, porque é aquele famoso ganha-ganha-ganha. É bom para todo mundo. Né? O Zenit vai deixar de ter um jogador, vai fazer caixa com um jogador que não quer ficar lá. Para o jogador que quer vir para o Flamengo quer um jogador, então, assim, eu acho que são alguns detalhes, mas que no final das contas vai acabar se acertando e o Wendel vai fazer parte do plantel rubro-negro. Bom, tirando a parte das contratações, André, a gente tem um jogo agora importantíssimo que está por vir, semana que vem, na quinta-feira, contra o Olímpia, pela Libertadores da América. Antes disso, nós temos o confronto contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, pelo Brasileiro. Mas para esse jogo, pessoal, que está nos assistindo, nós já deixamos a análise no nosso quadro chamado Opina Torcedor, onde nós trouxemos todas as informações e as análises muito bem feitas pelo André a respeito dessa partida. E aí eu gostaria, André, que você falasse um pouquinho para a gente das suas expectativas para esse confronto da Libertadores da América entre Flamengo e Olímpia, o jogo de ida. Vamos lá, Flamengo e Olímpia no Maracanã. O Olímpia passa por um péssimo momento, trocou o treinador, era o Diego Aguirre, agora é o Arce. Parece que teve um problema lá em relação à própria Libertadores. Foi prometido para os jogadores um prêmio ali pela classificação, pelo número de pontos, e não foi pago.
quando acabou a fase de grupos. E aí a gente sabe que quando mexe no bolso, o clima fica tenso, os jogadores ficam tensos, o técnico quer cobrar e não consegue. Então, acabou rodando o Aguirre nessa guerra entre diretoria e atleta, né, para receber a premiação. E os jogadores estão insatisfeitos. O Olímpia não venceu ainda a apertura do Campeonato Paraguaio. Tem 3 jogos ali, se não me engano, são 2 derrotas e um empate. Perdeu na Copa do Paraguai para o São Lourenço, que não é o da Argentina, é o do Paraguai. É o São Lourenço paraguaio, time de segunda de fato. divisão. Exatamente. É um time de segunda divisão, conseguiu segurar o empate e venceu nas cobranças de pênalti. Então, o Olímpia ele vem num momento terrível. O grupo do Olímpia não era esse grupo dos mais difíceis. O Olímpia jogou contra o Atlético Nacional, Patronato. Patronato é um time de segunda divisão da Argentina. Ou seja, e o Melgar, outro time fraquíssimo do Peru. Então, o Olímpia teve muita facilidade, deu sorte no sorteio, conseguiu uma boa pontuação, ficou ali, acho que, se eu não me engano, só atrás do Palmeiras. Pegou o grupo dos sonhos, né? O grupo dos sonhos. E o Atlético Nacional também não é essas coisas todas. Perdeu para o Milionários, lembrando que o Milionários foi eliminado na pré-Libertadores. O Atlético Nacional perdeu o Campeonato Colombiano para o Milionários. Então, o Flamengo tem aí a faca e o queijo na mão para já chegar nesse jogo contra o Maracanã, botar aquela pressão que a gente sabe que o Flamengo consegue imprimir com o apoio da torcida e já encaminhar a classificação às quartas de final, que aí nas quartas de final o negócio vai ficar mais difícil, provavelmente vai ser o Internacional, o adversário. Eu acredito no Inter, contra o River Plate, não vejo nada demais no time do Demichelis, ele é um técnico novo, está tentando implementar um novo estilo de jogo, foi campeão no fraco campeonato argentino, não é mais aquele campeonato de outros tempos. Então, eu acredito no amasso do Mengão e já carimbando ali, ou botando um pé e 2 mãos ali na fase de quarta de finais da Libertadores. Beleza. Para finalizar, meu placar para esse jogo vai ser 4-0 Flamengo e a fatura liquidada no primeiro jogo. Eu também vou de 4-0. E só para finalizar, voltando lá naquele lance das transferências lá, o Zenit está fazendo o mesmo jogo que fez com o Corinthians, só que é o Flamengo, né? Vamos ser sinceros, é o Flamengo. O Zenit não adianta vir com essas contrapropostas mirabolantes, já se cogitou aí num rumor, dizendo que o Zenit queria uma prioridade para uma contratação de um jovem da base do Flamengo, assim como fez contra o Corinthians. Só que o Corinthians está com o pires na mão. O Corinthians está com o pires na mão. O que vier é lucro. Eles querem manter o jogador que estava sendo importante, o que vier é lucro. Então, com o Flamengo, o buraco é mais embaixo, por isso essas novelas mexicana e mexicana brasileira, aí no caso do Wendel e do Claudinho. Bom, pessoal, tá aí. Tudo muito bem explicado. Dissecamos todas as situações, essas novelas todas das negociações do Flamengo. E de quebra ainda falamos bastante sobre esse confronto Flamengo e Olímpia pela Libertadores da América. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e saudações rubro-negras. Valeu, galera. Se inscreve no canal e saudações rubro-negras.